Olá, você já se encontrou entre o entusiasmo e a necessidade de ter que fazer uma escolha? Sim, né? Muitas vezes a gente se encontra nessa situação. E nesse momento que o bom senso ele precisa entrar em ação. Por quê? De nada adianta o entusiasmo sem conhecimento. A pressa resulta em escolhas erradas. O que seria o bom senso? O bom senso é a capacidade de tomar decisões e fazer julgamentos equilibrados, razoáveis e sensatos, considerando as circunstâncias e as pessoas envolvidas, sem se deixar levar por paixões e pela falta de razão. Em outras palavras, não ter atitudes impulsivas. Isso é o bom senso. Então, sim, quando você se encontrar em uma situação que você precisa tomar uma decisão, onde você tem aquele entusiasmo envolvido e aquilo é importante para a sua vida, você precisa parar e ter bom senso e ser racional e entender o quanto isso vai afetar a sua vida a curto prazo e a longo prazo, principalmente. Tem coisas corriqueiras do dia a dia que a gente não precisa fazer muito, pensar muito, né? Então isso não exige tanta análise crítica, mas se é algo que vai definir o seu futuro, as pessoas que convivem com você a curto e a longo prazo, então você precisa pensar, você precisa usar o bom senso e você precisa entender que não dá para agir por impulso, porque o risco de errar é grande. Isso que diz aqui na palavra em Provérbios 19, versículo 2: de nada adianta o entusiasmo sem conhecimento. A pressa resulta em escolhas erradas. Quem nunca, né, fez escolhas erradas por causa do entusiasmo? Eu já. E isso afeta a sua vida, às vezes por meses, às vezes por ano. Então a gente precisa dessa sabedoria, dessa graça. E falando em bom senso, a palavra diz também em Provérbios capítulo 19, versículo 8: quem adquire bom senso ama a si mesmo. Quem dá valor ao entendimento prospera. Então, o bom senso, a atitude de parar um pouco, refletir, pensar, para fazer escolhas, é um ato de amor consigo mesmo. É um ato onde você vai poupar a sua vida, a sua alma, por vezes, da frustração, de uma decepção, de um arrependimento. Então, em um mundo tão acelerado que diz que você tem que tomar decisões imediatistas, né? Você precisa fazer, e a palavra do Senhor nos ensina o contrário. Pare, reflita, tenha bom senso, porque isso é um ato de amor a si própria. E também, quem dá valor ao entendimento prospera. Entendimento, bom senso, entusiasmo, escolhas. São coisas que caminham juntas. Mas o entendimento, ele é precioso, mais precioso do que o ouro, do que a prata. A palavra fala muito sobre o entendimento. Então, em meio a circunstâncias adversas de urgência que existem decisões, busque entendimento, busque conhecimento. O que faz a gente ir bem, muitas vezes, diante de situações da vida, de escolhas, é ter entendimento sobre aquilo, certo? Com o casamento, né? Você escolher alguém com quem você vai casar, dividir a sua vida, você precisa de entendimento, de bom senso, de racionalidade, certo? De análise crítica. Uau, essa pessoa tem esses defeitos, tem essas virtudes, ela já vem com a bagagem para o relacionamento, o quanto eu estou disposta a viver com isso, o quanto eu admiro o outro, o quanto isso é algo, não é algo simples, em um mês eu vou decidir, não, você está decidindo algo para a sua vida. Então, assim é em muitas outras coisas que a gente vai fazer no nosso dia a dia. A análise crítica, o bom senso, essa inteligência para entender que o conhecimento, a sabedoria vão determinar a nossa vida, o nosso futuro a curto
e a longo prazo é muito importante. Então, não se esqueça, quando se sentir pressionado pela vida ou pelas pessoas por causa de uma ação, vou dar um exemplo simples, as amigas estão se unindo, vamos comprar, vamos gastar, vamos, amei essa bolsa. Aí você vai lá e, por emoção, passa o cartão. Você não podia fazer isso. Você agiu pelo entusiasmo e com pressa, e a pressa resulta em escolhas erradas. Então, essa é uma aplicação para a nossa vida. Lembre-se, a pressa resulta em escolhas erradas. Então, o entusiasmo sem conhecimento atrapalha a nossa vida. E o bom senso demonstra amor próprio para quem o tem. Quem dá valor ao entendimento prospera em todas as áreas da sua vida. Então, o entendimento é essencial para a nossa vida mental, para a nossa saúde emocional, para a nossa espiritualidade, para a nossa vida física. O entendimento faz a gente prosperar em todas as áreas da nossa vida. Por isso, busque entendimento, busque a sabedoria, como a boa palavra fala. Ela grita pelas praças, né? Desejando ser encontrada, desejando chamar atenção e ter pessoas que a desejem. A sabedoria busca isso, busca estar na vida das pessoas. Então, vamos buscar cabelos arrepiados, vamos buscar sabedoria também e principalmente na palavra de Deus, porque ela é rica e abundante em sabedoria para a nossa vida, para tudo o que a gente decide fazer, planejar, sonhar. A palavra ela é um grande tesouro que mostra caminhos trilhados por outras pessoas outrora e nos ensina um caminho, uma direção na vida, como a gente deve fazer determinadas coisas e como a gente não deve fazer. A Bíblia é esse grande livro precioso que nos ensina entre o certo e o errado, sobre como as coisas devem ser feitas e como não devem ser feitas, como a gente deve pensar e como a gente não deve pensar e tantas outras coisas. É uma infinidade de conhecimentos. Então, busque sabedoria e entendimento e lembre-se, ore, busque sabedoria em Deus. Quando eu mais precisei tomar decisões na minha vida, decisões importantes que iriam impactar, eu sempre fui para o meu quarto, fechei a minha porta e falava: Senhor, e agora o que eu faço? Eu não tenho uma visão clara para essa situação da minha vida, eu preciso da Tua palavra, eu preciso da Tua direção, Pai. Eu não quero me mover, eu não aceito me mover, eu não aceito fazer coisas diante do meu achismo e das minhas impressões, porque eu sei que se eu for fazer pela minha vontade, pela minha emoção, pelo meu entusiasmo, existe uma grande chance de não ser a Tua vontade. Então, acalma o meu coração, me direciona, me dá clareza sobre o que eu tenho que fazer, sobre o que eu tenho que viver nesse momento, nessa fase, diante dessa situação. E todas as vezes o Senhor me direcionou, todas as vezes Ele me respondeu, todas as vezes Ele me iluminou. Mas o nosso Deus não é um Deus que é apenas para nos direcionar. Ele é um Pai, onde a gente deve se relacionar com Ele, ter intimidade com Ele em todas as situações da nossa vida. Mas lembre-se, em todos os momentos o Senhor quer participar das nossas escolhas, das nossas decisões, daquilo que vai definir a nossa vida. Afinal de contas, Ele já tem um plano para a nossa vida. Na verdade, basta a gente buscá-lo, entender o coração dele, descobrir quais são os planos dele para a nossa vida e vivê-los. Porque a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita e vale a pena, e Ele é digno de toda a nossa confiança, de toda a nossa vida rendida aos pés dele, e nossos sonhos, os nossos projetos e tudo aquilo que Ele tem para nós, para nossa família, para o nosso lar.
para as pessoas que estão ao nosso redor. Então é isso. Lembre-se, sempre que for tomar uma decisão, tenha cautela, paciência, bom senso. Deus te abençoe.